Olá, terceiro ano, boa tarde. Hoje nós vamos finalizar aí histologia vegetal com o último tecido, que é o tecido de condução. O tecido de condução que compreende aí xilema e floema. Logo depois nós vamos começar a ver organologia vegetal, com o estudo da estrutura da raiz. Depois nós vamos ver o caule, dando continuidade aí com folhas, flores, até finalizar todos os órgãos vegetais. Então, vamos aqui para o último tecido, que são os tecidos de condução. Os tecidos de condução, eles possibilitam a vascularização da planta. Os tecidos condutores de seiva da planta é como se fossem os nossos vasos sanguíneos. Eles transportam substâncias que são importantes para a sobrevivência da planta. Os tecidos de condução incluem aí um tecido que faz o transporte de água e sais minerais, que a gente chama de seiva bruta, e um outro que faz o transporte da seiva elaborada. A seiva elaborada é composta por glicose ou sacarose junto com água. Quem transporta aí é o floema. Então, o transporte de água e nutrientes pela planta é realizado por esses tecidos de condução. As plantas que apresentam os vasos condutores de seiva são chamadas de plantas vasculares ou traqueófitas. Eu coloquei entre parênteses essas letras para que vocês se relembrem, quando a gente estudou os 4 grupos de plantas, briófita, ela é avascular. O transporte de nutrientes acontece de célula a célula, por este motivo ela não está incluída aqui nesse grupo de plantas vasculares ou traqueófitas, que faz parte apenas aí pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Nessa imagem aqui, vai ficar fácil para vocês compreenderem basicamente o que cada tecido condutor faz, o que cada vaso condutor faz. Aqui nós temos o xilema. O xilema ele transporta água e sais minerais. É o composto inorgânico. Percebam que a água e os sais minerais é absorvido pelas raízes. As raízes ela tem função importantíssima. Ela apresenta uma grande atividade aqui no funcionamento, na sobrevivência da planta. A água e os sais minerais, eles são absorvidos pela raiz, e essa seiva, que a gente chama de seiva bruta, ela é transportada de forma ascendente, ou seja, ela vem de baixo para cima, por um vasocondutor chamado de xilema. Essa seiva bruta, ela vai até as folhas, principalmente, que é onde ocorre a maior parte da realização da fotossíntese. Realiza-se a fotossíntese com a utilização dessa seiva bruta. O produto da fotossíntese é um composto orgânico, que é a glicose, que pode ser também a sacarose e água. Essa seiva elaborada, ela vai ser distribuída para todas as partes da planta por um outro vasocondutor chamado de floema. Então, perceba que essas setas azuis, que ele é distribuído tanto de forma ascendente quanto de forma descendente, porque essa seiva elaborada, esse composto orgânico, ele precisa chegar a todas as partes da planta, tanto as gemas apicais que ficam aqui em cima, os brotos florais, as flores, quanto as outras partes da planta, incluindo aqui a raiz, que não realiza fotossíntese, mas ela precisa dessa seiva elaborada para se manter viva. Então, por esse esquema aqui, dá para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que ocorre o processo de circulação dessa seiva aqui na planta. O sistema vascular, essa distribuição de seiva só é possível graças a um sistema vascular que a planta possui. E esse sistema ele é formado por células alongadas e altamente especializadas, que compõem aí o sistema vascular da planta, o xilema, que é um vaso condutor de seiva bruta, e o floema, que é o vaso condutor de seiva elaborada. Lembrem comigo lá os meristemas primários. Tem o crescimento primário, que é o crescimento em altura, e o crescimento secundário, que é o crescimento em largura, em espessura. Lá no crescimento primário, as células vão se diferenciar e vão dar origem ao procâmbio. Esse procâmbio, as células que vão ser formadas do procâmbio para a parte mais interna da planta, vai dar origem ao xilema primário. E mais externamente vai dar origem ao floema secundário, para as plantas que têm apenas o crescimento primário. Já as plantas que vão apresentar tanto o crescimento primário quanto o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura, percebam que o câmbio vascular, que é essa estrutura do meio aqui,
As células que vão ser formadas para a parte mais interna vão dar origem ao xilema, que transporta a seiva bruta de forma ascendente. E as células que são formadas a partir do câmbio vascular de forma mais externa, mais para fora, vai dar origem ao floema, que vai conduzir a seiva elaborada, que é rica em composto orgânico aí. Vamos começar pelo xilema, que é também chamado de vaso lenhoso. É um tecido morto. Acho que eu já comentei com vocês na aula anterior, por conta da impregnação de lignina, que impede aí as trocas metabólicas. Então, são células responsáveis pela condução de água e sais minerais, que constituem a seiva bruta ou seiva inorgânica. Na imagem anterior, eu mostrei a vocês que ela vem da raiz. A raiz tem a função de absorver água e sais minerais do solo e transferir, o xilema transfere essa água e esses sais minerais até a folha, que é o órgão que tem a maior atividade fotossintética. As células que compõem o xilema têm paredes extremamente reforçadas por lignina. E essa lignina, assim como lá no esclerênquima, que é um tecido morto, ela impede essas trocas. Por este motivo, essas células elas não são vivas como a do floema. Os vasos condutores do xilema são formados aí de células mortas. Suas paredes lignificadas permanecem unidas a outras células do tecido, auxiliando na sustentação da planta. A gente vai ver que o xilema, quando ele, por ser formado por células parenquimáticas, ele também tem essa função de sustentação. O xilema ou vaso lenhoso, ele é formado basicamente por 3 tipos celulares: os elementos traqueais, as células parenquimáticas e as fibras do esclerênquima. Essa imagem aqui do lado evidencia novamente o transporte de seiva bruta, vindo água e sais minerais da raiz de forma ascendente até as folhas, ocorre a fotossíntese, a ser elaborada, então distribuída para todas as partes aí. Os elementos traqueais, que é um dos constituintes aqui do xilema. Eu disse a vocês que o xilema é formado basicamente por 3 tipos celulares, eu separei eles para ficar fácil de vocês compreenderem. Os elementos traqueais são constituídos pelas traqueídes, que são células específicas do xilema, e essas traqueídes vão estar presentes em pteridófitas e gimnospermas. Já os elementos de vaso ou os traqueais vão estar presentes apenas nas angiospermas. Então, os elementos traqueais são constituídos pelas traqueídes nas pteridófitas e gimnospermas e pelos elementos de vaso ou traqueais nas angiospermas. O que é que diferencia traqueídes de elementos de vaso? As traqueídes não apresentam perfurações para que ocorra o processo de troca. Essa troca ela vai acontecer por poros chamados de pontuações. Já os elementos de vaso são formados por células perfuradas ou abertas, e elas são mais eficientes do que as traqueídes. É o que diferencia elas. As traqueídes apresentam os poros, que é por onde ocorre o processo de troca, e os elementos de vaso são formados por perfurações mais abertas, fazendo com que eles sejam mais eficientes. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem. Aqui é a representação esquemática do xilema. Nessa primeira imagem aqui, são os traqueídes. Percebam aí as pontuações, que é por onde ocorre o processo de troca. E aqui do lado é o xilema de um angiosperma. Percebam aqui o elemento de vaso com as aberturas maiores. Essas aberturas possibilitam aí uma maior eficiência no processo de troca. As fibras de esclerênquima, que constituem também o xilema, são células alongadas, lignificadas, que vão auxiliar lá no processo de sustentação. E as células parenquimáticas. Essas células parenquimáticas, elas também são extremamente importantes no xilema. O xilema, quando ele fica velho ou sofre alguma lesão, ele perde a capacidade de transportar seiva bruta. Como ele perde essa capacidade, para ele não ficar lá sem função, ele passa a ter uma função de sustentação. E como é que acontece esse processo? Como o vaso condutor chamado de xilema, ele transporta a seiva bruta, quando ele fica velho ou tem alguma lesão e deixa de exercer essa função, ele começa a emitir projeções citoplasmáticas. Essas células parenquimáticas, elas emitem projeções citoplasmáticas chamadas de tilo,
que vão interromper o fluxo de seiva bruta. Então, esse tilo ele vai preencher a parte interna do vaso condutor de seiva e vai constituir aí o cerne, que vai ser a região mais dura e seca da madeira, que é constituída por um vaso condutor de seiva bruta que ficou velho ou deixou de exercer a sua função. O alburno é uma outra parte do xilema, só que é a parte funcional do xilema. É a parte que não sofreu a interrupção do fluxo de seiva bruta pelas projeções citoplasmáticas das células do parênquima. Então, o xilema ele é formado por esses dois tipos celulares aqui. O xilema inativo, que deixa de transportar a seiva, e o alburno, que é o xilema ativo. Olhem essa imagem aqui, quando um xilema ele deixa de exercer a sua função ou fica velho, ocorrem projeções citoplasmáticas das células parenquimáticas e preenche toda a região interna, fazendo com que ele deixe de conduzir a seiva e passe então a ter função aí de sustentação. Essa imagem aqui embaixo é boa para vocês recordarem algumas partes de meristema que a gente já viu. O câmbio vascular, que ele aparece lá no crescimento secundário, as células externas vão se diferenciar em floema e as internas vão se diferenciar em xilema. E o xilema, ele ainda tem duas subdivisões. O alburno, que é a parte ativa, é a parte mais clara, a parte que conduz a seiva, e o cerne, que é a parte inativa, que foi aquela parte que sofreu a deposição de citoplasma das células parenquimáticas. O floema, que é também chamado de vaso liberiano, ou Liber, é constituído pela união de células vivas, porque não tem aquela impregnação de lignina, longas e anucleadas. Conduz seiva elaborada orgânica, que é formada pela glicose, que foi produzida lá no processo de fotossíntese, água e outras pequenas quantidades de aminoácidos, vitaminas e reguladores de crescimento. Inclusive, hormônio de crescimento é um outro conteúdo nosso aí que a gente vai ver em um outro momento. Como é que ocorre aqui o percurso da seiva elaborada? Da seiva bruta, vocês já sabem que vai da raiz até a folha. Quando chega lá na folha, ocorre o processo de fotossíntese, produz matéria orgânica, composto orgânico, que é a glicose ou sacarose. E esse composto ele vai ser distribuído para todas as partes do vegetal. Então, o transporte de seiva elaborada ocorre em ambos os sentidos, tanto ascendente quanto descendente. Existem floemas, floema nas raízes, caule, folha e elementos florais. Então, todas essas partes da planta, ela recebe a seiva elaborada pelo floema. Localiza-se mais externamente ao xilema, então o floema ele fica mais próximo à periferia, como eu já mostrei a vocês na imagem anterior. Nas angiospermas, as células do floema elas são separadas por paredes perfuradas, que são chamadas de placas crivadas. Essa informação é extremamente importante para vocês que vão fazer o Enem. Então, nas angiospermas, o floema ele apresenta placas crivadas, que é por onde vai ocorrer aí o processo de troca, o intercâmbio de nutrientes. Já em pteridófitas e gimnospermas, não tem essas placas crivadas, elas vão apresentar células crivadas. Assim como o xilema, o floema também é composto por 3 tipos celulares. Os elementos crivados, ou tubos condutores, que têm a função de transporte, as fibras esclerenquimáticas, que têm função de sustentação, e as células parenquimáticas especializadas. Como eu disse a vocês, o floema ele é anucleado. Então, essas células parenquimáticas especializadas, elas vão fornecer o seu núcleo para controlar o metabolismo do floema. Então, quem controla o metabolismo do floema é o núcleo das células parenquimáticas. Beleza? Eu coloquei aqui um resuminho para vocês terem uma noção das características que diferenciam o xilema do floema. O xilema transporta apenas em um único sentido, que é o sentido ascendente para cima, que vai da raiz até a folha. Transporta seiva inorgânica, seiva bruta, que é composta por água e sais minerais. As paredes são impregnadas de lignina, por este motivo são formadas de células mortas. E aqui nós temos o floema, que vai transportar água e alimento, que esse alimento é composto por glicose ou sacarose e outros compostos como aminoácidos, vitaminas. As paredes são formadas por células vivas, porque não tem impregnação de lignina,
e o transporte vai ocorrer em ambos os sentidos, tanto no sentido ascendente quanto no sentido descendente, ok?